Fala, nação tricolor, que prazer enorme ter vocês aqui no nosso primeiro pré-jogo aqui no canal. Eu estou muito feliz de estar aqui abrindo esse espaço para a nação tricolor, mais este espaço para você ter a sua voz aqui e também acompanhar as notícias do Bahia, como no caso de hoje. E claro, eu não podia deixar de iniciar este vídeo pedindo que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para ajudar este projeto que está só começando. E vai vir muita coisa pela frente. Esse fundo aqui, em breve, já não será mais a mesma coisa. Já já vai ter um estúdio aqui, todo decorado, do Bahia, todo personalizado. Vai ficar bem bacana. Mas vamos lá para o que interessa, que é o pré-jogo de hoje. Bahia e Atlético de Nacional. Ou melhor, Atlético de Nacional e Bahia pela quinta rodada do Grupo F. O grupo da morte da Libertadores. O Atlético Nacional recebe o Bahia no estádio Atanásio Girardot em Medellín, lá na Colômbia, às 19 horas, com transmissão da Paramount. No último jogo pela competição, o Atlético Nacional venceu o Internacional de Porto Alegre por 3-1 e o Bahia perdeu na Arena Fonte Nova para o Nacional pelo mesmo placar. Apesar disso, como você sabe, o Bahia segue líder do Grupo da Morte, o Atlético Nacional está em terceiro lugar. A depender dos resultados de hoje, isso tudo pode mudar, porque o grupo, meu amigo, está muito equilibrado. Agora, se o Bahia vencer hoje, se o Bahia triunfar hoje, o Bahia garante a sua classificação para as oitavas de final. Por um lado, o Atlético Nacional não perde há 4 jogos. O Bahia vem de 2 derrotas, uma pela Libertadores e outra pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo fora de casa, mas também foi com time reserva e não jogou mal. O Atlético Nacional não perde em casa há 9 meses. Porém, em algum momento, meus amigos, vai ter que perder de novo, e pode ser hoje. Confesso a vocês que eu estou bastante confiante com o Bahia hoje. Eu acredito que é possível, sim, o Bahia surpreender o Atlético Nacional e conquistar a vitória lá em Medellín, mas eu estou apostando no empate. Eu acho que pode ser 1-1, mas eu confesso a vocês que eu queria que fosse um 0-0, porque eu não quero ter que sofrer com o gol do Atlético Nacional. Mas eu estou muito inclinado a acreditar que o placar de hoje vai ser 1-1. E você, deixa já seu palpite aqui nos comentários de quanto deve ser o placar de hoje. No ano passado, eu acho que eu já estava prevendo que o Bahia ia jogar lá no Atanásio Girardot, porque eu estive lá e levei a camisa do esquadrão, como vocês podem ver aí na imagem. Conheci o estádio lá em Medellín, o estádio do Atlético Nacional e do Independiente de Medellín, porque é um estádio público e essas duas equipes da cidade dividem o estádio. O estádio é realmente muito grande, gente, muito grande, é muito maior do que vocês podem imaginar pelas imagens. Acredito que seja o maior estádio da Colômbia e é um estádio muito acanhado. A torcida fica muito próxima do campo. É aquele estádio, aquela cancha bastante conhecida aqui no futebol sul-americano, com a torcida muito em cima, pressionando bastante. A torcida do Atlético Nacional é uma torcida de fazer uma festa muito grande, é uma imponência muito grande e é muito difícil jogar lá, sem dúvida nenhuma. É uma espécie de La Bombonera da Colômbia, muito maior, com uma arquitetura diferente, mas com a mesma nostalgia, podemos dizer assim. O jogo de hoje não vai ser nada fácil e não foi por acaso que a equipe que é bem montada do Roger Machado perdeu por 3-1 lá. Então o Bahia vai ter que ter muitos cuidados, o Bahia vai ter que ter realmente muita atenção e muita concentração com o plano de jogo, que foi o que fez o Bahia perder para o Nacional do Uruguai. Se o Bahia tivesse mantido a ideia de jogo, plano de jogo de Rogério Ceni, a gente poderia ter conseguido sair com um triunfo lá na Fonte Nova. Então é importante que o Bahia mantenha essa concentração durante os 90 minutos, porque um empate não é um resultado ruim para o Bahia, embora possa colocar o primeiro lugar do grupo em xeque. Mas o mais importante de todos é a gente alcançar a classificação para as oitavas de finais, porque é mais dinheiro no bolso do Bahia e a gente segue com o nosso sonho, a nossa obsessão pela glória eterna. Agora vamos às prováveis escalações de Atlético Nacional e também da equipe do Bahia. Aí na tela o esquema tático da equipe do Atlético Nacional, do técnico Javier Gandolfi. O treinador poupou os seus principais jogadores na vitória sobre o Llaneros no campeonato colombiano. Com isso, o Javier vai poder repetir a escalação titular,
que venceu o Internacional na última partida pela Libertadores. A exceção é o goleiro veterano Ospina, fora por conta de uma virose. Sarmiento, autor dos 2 gols do time no Campeonato Colombiano, deve seguir como opção no banco de reservas da equipe. Além de Ospina, que está fora do jogo por uma virose, Juan Manuel Zapata está também de fora por uma lesão. O Román Campuzano está pendurado para a partida de hoje. E com isso, o time titular que deve enfrentar o Bahia hoje tem no gol Castillo, na lateral direita Andrés Román, na zaga Arias e Tecídio e na lateral esquerda Camilo Cândido. O meio de campo é formado por Matheus Uribe, ex-volante do Futebol Clube do Porto, Campuzano e Cardona, um bom meio de campo. O time do Bahia precisa ter atenção com esse jogador Cardona. Um cara é um maestro, um camisa 10 ali do Atlético Nacional. Do lado direito, na ponta direita, está Rinestrosa, que é simplesmente a estrela desse time do Atlético Nacional. E, inclusive, dizem que o Bahia está monitorando o atleta. Na ponta esquerda, Biliarce e no ataque, Bibeiros é simplesmente o camisa gol do Atlético de Nacional. É com ele que está a esperança da equipe colombiana em furar as redes do Bahia. E, se Deus quiser, Marcos Felipe não vai permitir isso hoje. E, por outro lado, agora vamos falar do time do Bahia. O time comandado pelo técnico Rogério Ceni poupou seus principais jogadores na derrota contra o Flamengo por 1-0 na última rodada do Brasileirão no Maracanã, para escalar a força máxima no dia de hoje pela Libertadores, amigos. Como segue sem poder contar com Gilberto e Arias na lateral direita, o treinador deve voltar a improvisar Eric no setor. Esse time do Bahia que vocês veem ali na tela tem como desfalque Ronaldo, que ainda faz um trabalho de transição. Canu, Santiago Arias e Ademir estão lesionados, Gilberto está em fase de recuperação e Jean Lucas está pendurado. Com isso, o time que deve ir a campo hoje vestindo a camisa tricolor tem no gol Marcos Felipe, na lateral direita Eric, improvisado, a dupla de zaga formada por David Duarte e Santiago Mingo e na lateral esquerda Luciano Juba. O meio de campo é formado por Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro e mais à frente na ponta direita ali fazendo também infiltração pelo meio temos o Cauli. Na ponta esquerda, o Eric Pulga. E o homem-gol de hoje, a nossa esperança de brocar a rede do Atlético Nacional. Esta missão está com o William José. E como vocês puderam ver na provável escalação de hoje, Eric deve assumir mais uma vez a função de lateral direito. Ele, inclusive, ontem, lá em Medellín, deu uma entrevista coletiva para a imprensa e falou sobre a expectativa de atuar pelo Bahia hoje nessa posição. Que sim, está fora da sua zona de conforto, isso não é muito agradável, mas que ele já tem experiência nessa função e para ele o importante é contribuir com a equipe. Eu joguei em várias oportunidades como lateral direito no Atlético Paranaense, então é algo que, por mais que saia um pouco da minha zona de conforto, eu tenho um pouco de conhecimento ali da posição. Como eu falei, como atleta eu quero estar sempre ajudando, né, a instituição na qual eu defendo, independente da posição. A gente sabe que a gente tem um conhecimento melhor na posição de origem, que a gente está acostumado a jogar, mas quando se trata em ajudar, né, de suprir a ausência de um ou dois companheiros nesse caso, né, a ausência do Arias e do Gilberto, eu vou dar sempre o meu melhor para que a gente consiga conquistar os objetivos da temporada e estou muito motivado para que, se houver oportunidade novamente, dar o meu melhor em busca do triunfo e, consequentemente, da classificação. E a arbitragem de hoje é comandada por uma equipe argentina. Vou dar uma pescadinha aqui na tela. O árbitro de hoje é o Dário Herrera, o assistente 1, Christian Navarro, o assistente 2, Pablo Acevedo, o quarto árbitro é Luiz Lobo e o VAR fica por comando de Roger Balinho. Eu, sinceramente, não gosto muito quando as equipes brasileiras pegam arbitragem argentina, porque eu já acho que a Conmebol já prejudica os clubes brasileiros. E quando a gente tem uma arbitragem argentina, então, meus amigos, aí fica realmente mais complicado. Mas se tudo, eu acredito 100%, estou realmente muito confiante, gente, de que o Bahia hoje vai conseguir um bom resultado, que a gente vai conseguir avançar para as oitavas de finais, tá?
É sempre assim, é sempre sofrido. Quem torce pro Bahia há muito tempo, da velha Fonte Nova, já sabe que sempre foi assim. É a nossa sina, foi assim contra o Fast Clube. Mais recentemente, a gente escapou de um rebaixamento na última rodada, dependendo de uma série de combinações. A gente tinha um jogo extremamente difícil contra o Atlético Mineiro e nós conseguimos. Fomos para a última rodada brigando ali pela classificação para as primeiras fases ali, as fases anteriores à fase de grupo da Libertadores, e nós conseguimos. Então com o Bahia é assim, todas as vezes que a coisa parece fácil demais, eu já me preocupo porque eu sei que lá no fim das contas a gente vai acabar sofrendo. E não vai ser diferente, essa é a nossa sina. A gente vai sofrer até a última rodada, por isso que eu acho que vai dar empate hoje. Mas eu também acho que a gente tem condições de conseguir um bom resultado lá em Porto Alegre e vencer o Internacional. Eu acho sim que isso é possível. O Internacional vem oscilando muito na temporada. E o time do Bahia tem sido muito mais consistente. Acho que dá para conseguir um resultado positivo lá, ou pelo menos um empate. E não vamos esquecer que o Nacional pode complicar também a vida tanto do Atlético Nacional quanto da vida do Internacional lá no Uruguai, gente. Então, o Nacional vai enfrentar os seus dois últimos jogos em casa. Não vamos esquecer disso. Então, se tá ruim para o Bahia, também não tá fácil para as outras equipes. Tá tudo aberto na fase de grupos. Vamos manter a confiança, vamos apoiar a equipe do Bahia. Eu tenho certeza que a gente pode sair de lá com um resultado positivo. E aquela energia da torcida tricolor lá no aeroporto, cara, não vai passar em branco, eu tenho certeza disso. Inclusive, o volante Eric também comentou isso na sua coletiva, o quanto essa sinergia com a torcida foi importante para o grupo e tem deixado eles motivados para a partida de logo mais. Então é isso. Se vocês não seguem ainda o Fala Nação Tricolor lá no Instagram e no TikTok, a gente também tá lá. Segue aqui, tá aqui tá o nosso arroba. Segue a gente, vamos fortalecer esse novo canal da torcida tricolor. E amanhã eu vou trazer o pós-jogo. Eu não vou trazer o pós-jogo hoje por um motivo muito simples. Eu quero fazer um negócio mais trabalhado, trazendo aqui para vocês também trechos da coletiva de Rogério Ceni e, claro, a gente não pode perder a oportunidade de secar o nosso rival e ficar de olho no que eles podem ali apresentar para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, vai ter clássico Bavi na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É importante a gente estar de olho no nosso rival também. Então é isso, gente. Amanhã a gente tem um compromisso marcado aqui no canal para o pós-jogo de Bahia e Atlético Nacional. Eu espero estar trazendo uma boa análise, uma análise feliz da vida aqui. Mas lá no Instagram e no TikTok eu vou fazer reacts logo após o jogo. Comentando um pouco brevemente, porque a análise completa vai ser sempre aqui no YouTube, mas lá eu já vou fazer comentários sobre isso e eu espero vocês tanto lá nas nossas redes sociais quanto aqui no YouTube. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, um abraço e até a próxima.